Hoje estamos aqui com Fabiano Rangel, da empresa de consultoria Chai, que lida com sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social. E como a Chai lida com a sensibilização entre funcionários e gestores para a introdução dessa nova lógica no ambiente de trabalho? Olha, tem diversas metodologias que a gente usa, diversas formas de trabalho, mas a gente parte de uma premissa básica conceitual nessa perspectiva da diversidade, né? Primeiro delas é reconhecer que diversos não são os outros, né? Que essa é uma grande tendência que a gente tem, de uma certa forma, assim, não, ele é diferente, ele de fato é assim, ou seja, né? Isso fica às vezes mais evidente quando você faz discussão com pessoas com deficiência, né? Assim, não, de fato, ele tem uma diferença, ele tem uma dificuldade de locomoção, tem uma dificuldade sensorial, né? Enfim, diversos não são os outros, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que reconhecer, diversos somos todos, né? Então a gente se inclui dentro desse processo, né? A gente se inclui no sentido de trazer as pessoas para essa perspectiva também. E a partir disso, a gente vai identificando canais de diálogos, forma de trazer o tema para a agenda de diálogo da empresa. E aí, com isso, você vai expandindo, né, esse tema para as áreas funcionais da organização, a perspectiva que se cria, principalmente quando você traz essa discussão para o meio empresarial, é perceber assim, de fato, o que está por trás dessa ideia, né, desse conceito que está se querendo construir de sustentabilidade, né? É essa perspectiva de como que a gente se relaciona com um todo, ou seja, como que uma empresa consegue viabilizar o seu negócio considerando os interesses de todas as partes interessadas, mas não todos os interesses também. Os interesses, aqueles colocados dentro dessa perspectiva de tornar a sociedade viável, né? E aí sim, a gente tem do ponto de vista de trabalho, até para conseguir fazer essa agenda avançar, porque não é uma ideia formada, não é uma coisa pronta. A gente está falando de uma agenda em construção, dinâmica, orgânica, em constante revisão. É de você olhar para os principais temas que estão colocados aí, para os principais desafios que estão colocados nessa agenda. Também não dá para desvincular isso de todas as demais questões que vêm por trás disso. A social, a econômica, de novo, né, a quebra do paradigma da escola de Chicago, lá do Milton Friedman, né, de que uma empresa existe para dar lucro para os seus acionistas e que a sua responsabilidade social é aquela que ela tem com os seus acionistas de manter um caixa lucrativo, esse tipo de coisa. Foi uma visão. É uma visão que hoje em dia a gente pode considerá-la como uma visão sustentável? Acho bem questionável, né? Afinal de contas, se a gente olhar assim, uma empresa existe para quê? Para atender as expectativas e as necessidades das pessoas, né? Portanto, quando a gente olha para o lucro dentro dessa perspectiva, o lucro passa a ser meio e não fim, né? Então, se ele é meio e não fim, o meu processo como um todo precisa ser mais sustentável, né? Eu preciso identificar que na sociedade eu tenho pessoas colocadas para o lado de fora da sociedade, vivendo aí em condições quase que sub-humanas. Então, como que eu trago essas pessoas para dentro? Trazer para dentro da sociedade significa também trazer para dentro do meio produtivo. Trazer para dentro do meio produtivo significa que essas pessoas precisam agora também de entender que elas têm que ser mais eficientes, serem mais inclusivas e trazerem aí novas perspectivas de negócio e de autossustentação. Então aí você vai, de uma certa forma, identificando alguns desafios para ir trabalhando dentro dessa agenda, né? Seja quando você fala assim, meio ambiente, diversidade, às vezes não, mas assim, é necessário também esse diálogo com a comunidade, né? Entender que uma empresa, ao existir, seja ela industrial ou financeira ou de serviço, ou de qualquer natureza que seja, o fato da existência dela numa comunidade, né? Ela traz e recebe também impactos positivos e negativos. Enfim, você vai criando uma relação e se percebendo dentro dela uma relação de interdependência para a gente falar assim, bom, e aí, dentro desse desafio todo de interdependência, como que a gente consegue conviver da melhor forma possível, né? E aí é que a gente está falando de buscar qualidade nas relações, né? Voltando para por isso que a gente trabalha com essa ideia central na Chai de que a sustentabilidade mora na qualidade das relações, né? E aí você vai construindo toda essa agenda da diversidade, por exemplo. Quando você fala do racismo, né? E da dificuldade de inclusão de negros nas empresas, na sociedade, nas universidades, o problema está no branco ou está no negro, né? O problema está na relação, o problema está no racismo. Quando você fala da dificuldade de você ter homens, um equilíbrio, uma participação mais equilibrada entre homens e mulheres nas empresas, e todos os reflexos que isso representa, o problema está no homem ou na mulher? Está no feminismo ou está no feminismo ou no machismo?
Está nessa relação, é da forma com que eu encaro isso. E eu digo assim, todos os reflexos que isso gera, por exemplo, né? Quando eu tenho uma cultura machista, imagina um homem hoje que queira participar ativamente do processo de desenvolvimento do seu filho e chegar para o seu gestor e falar assim, chefe, amanhã ou na semana que vem eu não vou poder vir, a gente está falando de uma combinação, um planejamento, eu não vou poder vir porque eu vou levar meu filho no médico. A primeira reação vai dizer assim, mas você não é casado? Com quem diz assim, a sua esposa não pode assumir esse papel, que culturalmente a gente vem construindo na sociedade, ou seja, não está no homem ou na mulher, né? Porque isso também dificulta a agenda do homem. Quando a gente traz isso para a relação, a gente começa a perceber assim, poxa, se a gente trabalhar bem aqui, a gente vai criar uma perspectiva mais positiva tanto para o homem como para a mulher. Se a gente trabalhar bem no enfrentamento do racismo, tanto o branco quanto o negro vão se beneficiar disso. Se a gente trabalhar bem no combate à homofobia, por exemplo, não é só o hétero ou o homossexual que vai se ver melhor nessa relação. Ambos vão conseguir identificar ganhos nessa perspectiva. Obrigada, Fabiano Rangel, pela excelente entrevista e parabéns pelo seu trabalho na TCHAI. Eu que agradeço, foi, enfim, uma conversa bem gostosa, espero ter contribuído aí de alguma forma para essa discussão, para que a gente consiga aí encontrar, enfim, caminhos mais interessantes para a sociedade, para as empresas, para o ambiente de negócio, enfim, para a vida. E, enfim, a TCHAI está aí à disposição, se precisarem de qualquer coisa, contem com a gente. Mais uma vez, obrigada. Eu sou Najora Costa e você está na TV Baobá.